Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, minha saudação a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos para mais um momento de estudo bíblico aqui nas redes sociais da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Eu sou o pastor Nicolas e é uma grande alegria estar com cada um de vocês nestes próximos minutos que temos pela frente para compartilhar reflexões e pensamentos, tendo sempre como nosso fundamento e nossa direção a Palavra de Deus. O autor da carta aos Hebreus escreveu que a Palavra de Deus é viva e eficaz. E isso quer dizer que a Palavra de Deus mexe e transforma a vida daquelas pessoas a quem esta palavra chega pelo testemunho, pelo anúncio da palavra, tanto do ponto de vista da lei, quando Deus nos chama ao arrependimento, mas sobretudo lembrando do Evangelho, desta boa notícia que pecadores arrependidos sempre recebem do bom Deus o perdão dos pecados por causa de Cristo, também são fortalecidos no amor e na comunhão com Deus o Pai e, sobretudo, animados e encorajados pela esperança da vida eterna com o nosso Deus. Por isso, todos estamos juntos nessa missão de testemunhar e compartilhar Cristo para todos, anunciar esta palavra que muda, transforma e toca o nosso viver. Nos voltamos para a palavra de Deus. O salmista diz claramente que ela é uma lâmpada para os nossos pés, ela é uma luz para os nossos caminhos. E foi exatamente isto que a palavra de Deus foi para os cristãos de Filipos. O apóstolo Paulo escreveu uma carta para os filipenses. Se na geografia bíblica olharmos para os mapas daquele tempo, a localidade dessa região, a cidade de Filipos, estava num período, numa localização de transição entre o continente europeu e o continente asiático. Provavelmente hoje colocaríamos os nossos olhos num mapa moderno e olharíamos para a Grécia, uma nação famosa, conhecida, reconhecida por todo o seu legado, sobretudo ao mundo ocidental. E nesta localidade então haviam cristãos, os cristãos da cidade de Filipos. E o apóstolo Paulo escreveu uma carta quando estava preso na cidade de Roma por volta do ano 60 ou 61, alguns estudiosos colocam. É uma carta relativamente breve, são quatro capítulos, e todos os irmãos e amigos estão convidados a ler como devoção e também para acompanhar este estudo. Hoje nós queremos olhar pelo menos para os 2 primeiros capítulos desta carta que o apóstolo Paulo escreveu. E sendo uma carta breve, não é muito longa, por exemplo, como foi a carta aos Romanos, é uma carta muito especial, tanto pelo seu conteúdo quanto pelo contexto em que vivia o apóstolo Paulo, quanto pelo contexto que viviam os cristãos de Filipos. E nesse sentido, vale a pena gastar alguns minutos, investir alguns minutos e ler essa carta. Por exemplo, a gente aí vive num mundo em que presenciamos pessoas e muitas vezes a gente mesmo dizendo que temos muita coisa para fazer, são muitas as tarefas, são muitas as demandas nas diversas áreas e esferas da nossa vida, mas quem precisar e quiser ler a carta aos Filipenses provavelmente precisará de 16 minutos, se alguém ler na Nova Almeida atualizada. Caso alguém tenha na sua casa a palavra de Deus na nova tradução da linguagem de hoje, é uma tradução mais dinâmica e mais explicativa. Sendo assim, ela possui mais palavras, mais frases, o texto fica mais explicado, é mais longo. E para ler Filipenses nos seus 4 capítulos, provavelmente você precisará de 20 a 22 minutos para ler. Este é um incentivo a ler a palavra de Deus. Alguém disse certa vez que não é sobre o tempo que não temos, mas sobre o tempo que não aproveitamos. Por isso fica o convite aos irmãos a que, acompanhando e refletindo em conjunto como irmãos em Cristo sobre essas reflexões que nos trazem a carta aos Filipenses, que também leiam em casa, leiam com a família esta carta que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo então escreve por volta do ano 60, ele já estava na cidade de Roma, de onde não saiu mais,
Nesta carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo ainda diz assim que ainda preciso ver como será a minha situação, mas tenho a esperança de ainda vê-los, de ainda estar com vocês mais uma vez. Isto não se concretizou, né? O apóstolo Paulo, quando chega em Roma, lá ele fica até o ano de sua morte. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi decapitado por um decreto do imperador Nero. Nero, que governou como imperador desde o ano 54 depois de Cristo até o ano 68 depois de Cristo. E Nero foi um dos imperadores mais sanguinários, alguns dizem até o mais sanguinário, aquele que mais perseguiu não apenas cristãos, mas também judeus. E portanto, nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve essa carta para os cristãos de Filipos. Por exemplo, no capítulo 1 do versículo 13, o apóstolo Paulo até diz, né, que todos da guarda pretoriana e todos os demais, as outras pessoas, sabem que estou preso por causa de Cristo. Né? Numa outra tradução diz assim que todos sabem das minhas algemas. E o apóstolo Paulo não estava preso, portanto, porque ele havia matado alguém ou havia furtado alguém, havia faltado com respeito para com alguma autoridade romana. Ele diz, todos estão cientes de que eu estou preso por causa do nome daquele a quem anuncio, né, que é Jesus e sua ressurreição. E interessante que ele cita a guarda pretoriana no versículo 13 do capítulo 1. A guarda pretoriana não era um grupo comum de soldados. Os historiadores romanos às vezes mencionam a guarda pretoriana como um esquadrão de elite a serviço de ordens de oficiais de alto escalão do Império Romano. Então estavam a serviço dos imperadores, a serviço dos seus filhos, a serviço de altos oficiais, senadores ainda da antiga República Romana. Então eram pessoas proeminentes que estavam cientes, né, da prisão do apóstolo Paulo, não por algum delito civil, mas pelo anúncio do Evangelho, por anunciar Cristo Jesus. A carta aos Filipenses, de forma geral, tem alguns temas. E neste estudo, nesses próximos minutos, queremos olhar pelo menos para os 2 primeiros capítulos, capítulos 1 e 2. E se Deus quiser, concluímos na semana que vem, olhando para os capítulos 3 e 4. É uma carta breve, como já disse algumas vezes. Porém, alguns temas chamam a atenção. Se você ler a carta, você conseguirá perceber que o tema da alegria é um tema bastante presente. O termo alegria aparece quase 15 vezes. Né? Tem algum texto ali que é uma outra palavra escolhida, mas pelo menos 14 ou 15 vezes o termo alegria ou o assunto alegria, estar alegre, contente, aparece em apenas 4 capítulos. E isso é curioso, não é? Porque o apóstolo Paulo está preso a mando de um dos imperadores mais sanguinários que a história romana teve na sua sequência. E o apóstolo Paulo, então, destaca muito a alegria. Um dos textos mais famosos e conhecidos, vamos olhar na próxima semana, mas é o texto de Filipenses 4:4, quando o apóstolo Paulo diz assim, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então é curioso assim que a vida cristã, a vida sob a cruz, sempre é uma vida de alegria, mesmo na prisão, como era o caso do apóstolo Paulo. Talvez hoje em dia diríamos que a vida cristã sempre é uma vida de alegria, mesmo na doença, mesmo no desemprego, mesmo na solidão, por causa da promessa de Jesus. Eis que estarei com vocês todos os tempos, todos os dias, até o fim dos tempos, não é? E o apóstolo Paulo destaca isso, né? Não estava numa torre de marfim descansando, né? Num belo quarto, mas o apóstolo Paulo estava preso. E em muitas outras prisões às quais ele esteve, né? Retido e sendo açoitado e perseguido e assim por diante.
Então o tema da alegria é um tema bastante presente nesta carta em que o apóstolo Paulo está preso. Um outro tema importante é o tema da gratidão. O apóstolo Paulo até começa a sua carta dizendo que dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Então, num contexto de grande dificuldade, de prisão, de perseguição, são temas que permeiam toda esta carta dividida aqui em 4 capítulos. Então, nossa oração sempre é que o bom Deus ilumine com seu Santo Espírito, o ensinador, o nosso estudo, o nosso refletir sobre a palavra de Deus. Quero fazer referência aqui a este livro que na Igreja Luterana ele é muito especial, muito importante. Estou falando do livro de Concórdia, as Confissões da Igreja Evangélica Luterana. A carta de Paulo aos Filipenses foi uma carta muito importante para os reformadores, muito importante para os teólogos e pastores e príncipes cristãos do século XVI, que refletiram, que leram sobre a palavra de Deus e assim foram formuladas, reunidas no ano de 1580, o livro de Concórdia. A carta aos Filipenses, mesmo sendo tão breve, ela é mencionada dentro das confissões luteranas por 19 vezes. 19 vezes. Então ela é uma carta que aponta para Cristo e sua justiça, para a humilhação de Cristo em nosso lugar, para a morte de Cristo, a morte de cruz, como único meio de salvação para os pecadores, a justiça humana deixada de lado. O apóstolo Paulo diz que toda a sua justiça humana, no capítulo 3, ele considerou como lixo, porque ao encontrar a justiça de Cristo mediante a fé, nada mais lhe era necessário, apenas a justiça de Cristo. Então essa é uma carta bastante especial que merece a nossa atenção e o nosso olhar cuidadoso. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que brevemente já fiz referência nesse capítulo 1, uma parte muito significativa e importante da vida cristã. O apóstolo Paulo, mesmo preso a milhas e milhas, quilômetros e quilômetros de distância dos cristãos de Filipos a quem ele se dirigia, alguém poderia pensar, o que posso fazer por eles? O apóstolo Paulo, nas suas orações, nas suas intercessões, dava graças pelo povo de Deus que estava na cidade de Filipos. E o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E em 1 Timóteo capítulo 2 ele começa dizendo que antes de tudo, antes de mais nada, orem sempre, que sejam conhecidas diante de Deus as suas súplicas em favor de todas as pessoas. E aí cita também as autoridades. Então esse é um aspecto bastante especial, que se você começar a ler a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele começa deixando os cristãos de Filipos saberem que ele, o apóstolo Paulo, colocava a vida deles, o testemunho deles, a sua vida cristã como um todo, diante de Deus em oração. Sobretudo porque, diz ele, aqueles cristãos de Filipos participaram na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Isso aparece no capítulo 4, nós vamos ver na semana que vem. O apóstolo Paulo agradece eles muito pela ajuda, provavelmente com ofertas, que eles proporcionaram ao apóstolo Paulo nas suas viagens. E aí o apóstolo Paulo diz, no capítulo 1, verso 9, faço também esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Se a gente para ler aqui, talvez a gente pense assim que o apóstolo Paulo estivesse falando apenas de um sentimento, mostrar através de ações, através deste amor que em sentimento cresce no nosso coração, na nossa vida como filhos de Deus. Mas vejam como o apóstolo Paulo diz que este amor se tornaria visível a todas as pessoas. O apóstolo Paulo orou pedindo que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Então, o apóstolo Paulo diz assim que
Quanto mais, estou orando a Deus para que quanto mais vocês conheçam sobre o amor de Deus, sobre os mistérios de Deus, sobre o conhecimento de Deus, e compartilhar isso com as pessoas, deixar que as pessoas tenham essa percepção acerca de vocês, através disso vocês também estarão mostrando que amam as pessoas, que servem as pessoas, que amam ao próximo e não apenas aqueles que nos amam de volta, mas também aos inimigos que perseguiam a igreja. E o apóstolo Paulo, então, depois parte para o assunto, ainda no capítulo 1, que trata muito da perseguição. Mencionei antes, né, que ele deixa claro, aqui onde eu estou, todo mundo sabe que eu estou preso, no versículo 13, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E no versículo 14 é muito, muito interessante a reação dos cristãos que ficaram sabendo da prisão do apóstolo Paulo, né? Imaginem só, né? A gente poderia pensar assim, colocando os sapatos do apóstolo Paulo, colocando-se no seu lugar e no lugar daqueles cristãos que estavam ao seu redor. Imaginem o medo, né? Imaginem o sentimento assim de ter a sua vida colocada em risco, correr risco de morrer a cada momento, porque tinham a mesma fé do apóstolo Paulo ou eram próximos do apóstolo Paulo. A chance de um medo paralisar aqueles cristãos, de fazer com que se escondessem ou mesmo que fugissem. O apóstolo Paulo mostra que sob o Evangelho a própria compreensão da perseguição tem um outro sentido. Vejam o versículo 14. Após dizer que estava preso por causa de Cristo, vejam o que ele diz. E os irmãos, em sua maioria, não eram todos, alguns então sentiram muito fortemente esse impacto da prisão. Talvez, será que eu também poderei ser preso? Será que eu também vou sofrer assim como o apóstolo Paulo? Então ele diz, em sua maioria, não todos, não é? Estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Esse é um testemunho muito forte, assim, muito encorajador do apóstolo Paulo, né? Diante da perseguição, a natureza humana certamente iria se retrair, se afugentar, ficar com medo, mas o apóstolo Paulo diz que no Senhor, muitos começaram até a falar com mais coragem. Então, aquilo que acontece com Cristo na cruz e o convite de Jesus, né, quem quiser ser meu seguidor, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, essa noção de que a perseguição ela é ruim, a cruz inverte. Afinal, durante o Império Romano e toda aquela situação de perseguição, o cristianismo foi espalhado pelas diversas províncias do Império justamente por causa da perseguição. O capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 8, mostra que era exatamente assim que aconteceria. De que os cristãos seriam testemunhas de Jesus, primeiro em Jerusalém, e aí depois na Judéia, e na Samaria, e em todos os confins da terra. E isso aconteceu através da perseguição. Os cristãos, quando eram perseguidos, se locomoviam de um lugar para o outro, e deixavam aquelas localidades, mas por onde passavam testemunhavam a palavra de Deus. E essa é uma palavra bastante forte, encorajadora para nós, filhos de Deus. Nós sabemos dos desafios que o diabo, o mundo e a carne, o nosso próprio pecado, colocam diante de nós. Nos sentimos às vezes acuados, perseguidos, mas justamente a cruz e aquilo que acontece na cruz com Cristo faz com que possamos e sejamos fortalecidos no Senhor para falar mesmo em tempos desafiadores, de perseguição, onde cristãos são maltratados, perseguidos, caluniados muitas vezes, como escreve o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Então, essa é uma situação bastante curiosa para nós analisarmos, né? Como a perseguição fez com que os cristãos tivessem mais força e mais coragem, pelo menos alguns dos irmãos ali, a falar com coragem do Evangelho e da vida de Cristo Jesus.
Bom, se olharmos para o capítulo 2, o apóstolo Paulo aponta para Jesus Cristo como a nossa referência e o nosso fundamento, especialmente para duas coisas no nosso viver como filhos de Deus: para o amor e para a humildade. O apóstolo Paulo chama atenção para isso, o amor e a humildade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E nesse mesmo trecho, o apóstolo Paulo diz assim, né, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, e tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. E o apóstolo Paulo, ele não coloca isso, não coloca como essa forma de agir e de pensar em termos de amar e sermos humildes, porque ele inventou da sua cabeça, ou porque ele leu em algum conto dos filósofos gregos que ele tanto conhecia. Enfim, ele aponta para a obra de Cristo, ele aponta para Jesus e a sua obra na cruz. Então, um dos textos mais conhecidos, né, que os irmãos podem ler em casa, acompanhar e refletir, começa no versículo 5 do capítulo 2. O apóstolo Paulo começa a falar desta humildade divina, celestial, do próprio Senhor Jesus em relação a Deus o Pai, né? E ele acompanha essa leitura a partir do versículo 5. Vejam o que o apóstolo Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, né? Como assim na forma de Deus? A gente sabe que Jesus Cristo era verdadeiro Deus, né? É a forma humana de nós nos conversarmos e nos entendermos, né? De forma inteligível. Mesmo sendo Deus, vejam o que o apóstolo Paulo diz: ele, Jesus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E aí depois, um dos textos mais conhecidos também de toda a Escritura, né? O apóstolo Paulo diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então o apóstolo Paulo, imediatamente após dizer: olha, irmãos, vocês cristãos que conhecem o Evangelho do Senhor Jesus, que vivem em comunidade, que também vivem nos seus círculos servindo ao próximo, não tenham em vista somente os próprios interesses de vocês, né? Não se sintam superiores sempre um ao outro. Não, eu sou maior do que tu, sou melhor do que tu, ou sou mais importante que você. O apóstolo Paulo, imediatamente após dizer isso, ele aponta para Jesus. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. Jesus não deixou de ser Deus. A palavra de Deus nos deixa claro que Jesus, mesmo sendo Deus, tinha toda a posse dos poderes divinos, da glória divina, de toda a majestade de Deus. Mas Jesus não fez uso em alguns momentos dos seus poderes, da sua divindade. Assim, a obra da crucificação não teria sido possível, pois o próprio Senhor Jesus, em João 10, diz assim que ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou e por causa disso tenho a autoridade para reavê-la, para tomá-la de volta. Então, é o Senhor Jesus quem, em humildade, em amor, vai até a cruz, obediente à santa lei de Deus, para passar pela morte que nós merecíamos passar. E esta é a salvação que o Senhor Jesus conquista para nós. E a partir do versículo 12, se os irmãos também acompanharem do capítulo 2, versículo 12 do capítulo 2, este é um desdobramento da salvação, da morte de cruz que Cristo conquistou para nós. O apóstolo Paulo
fala aos cristãos para que desenvolvam a sua salvação. Essa é uma linguagem interessante, né? Como assim desenvolver aquilo que já está pronto? O Senhor Jesus disse na cruz: está consumado, não há nada mais para fazer. O perdão dos pecados agora é de todos aqueles que se arrependem, que creem em Cristo Jesus como aquele a quem Deus enviou. E como assim desenvolver a nossa salvação? O apóstolo Paulo fala de termos na nossa vida cristã o mesmo amor e a mesma humildade que Cristo Jesus teve por nós. Então ele diz para termos nós cristãos, cuidado, né? Cuidado com as murmurações, cuidado com as discussões. Lá na primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo também diz assim, cuidado com os falatórios inúteis, não entrem em discussões, né, sobre isso, sobre aquilo, falatórios inúteis, né? O apóstolo Paulo diz assim, olha, que vocês brilhem, que vocês possam brilhar como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então, o apóstolo Paulo vê que cristãos que estão firmes em Cristo e na salvação que Cristo conquistou, podem agora, em amor às pessoas, em amor àqueles que ainda não conhecem o Evangelho, desenvolver a sua salvação. E desenvolver a sua salvação outra coisa não é, senão testemunhar. Viver como filhos de Deus, sendo sal e luz no mundo, aqui nesta vida, para que também conheçam a Jesus, que humildemente morreu e teve morte de cruz por causa do pecado humano, pecado que condena eternamente, condena ao inferno. Esta é uma realidade espiritual muito triste e que se concretizará no dia da volta, no dia do juízo de Cristo, no dia que Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Então o apóstolo Paulo termina essa sessão dizendo assim que, então assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo, né? Esse desenvolvimento da salvação, né, a qual buscamos no Espírito Santo, no estudo da palavra, na oração, faz com que Cristo seja conhecido através do nosso viver, do nosso falar, apesar das nossas fracas mãos, dos nossos lábios impuros, dos pés que vacilam, em tempos desafiadores de perseguição, a palavra de Deus sempre nos chama de volta ao cuidado do amor de Deus e da coragem que Cristo nos dá. Queridos irmãos, nesses breves minutos, espero ter conseguido compartilhar com cada um de vocês reflexões e pensamentos sobre a palavra de Deus nestes 2 primeiros capítulos desta breve carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Filipos, aos cristãos filipenses. Nós não somos os filipenses, vivemos em contextos diferentes, tempos diferentes, mas o Senhor Jesus foi à cruz pelos filipenses e também por mim, por cada um de vocês. Que esta palavra esteja enraizada no coração de cada um dos irmãos, hoje e sempre. Amém. Na próxima semana queremos continuar este olhar, este estudo sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Os capítulos 3 e 4 serão objeto da nossa atenção, do nosso olhar cuidadoso, das nossas reflexões. A bênção de Deus a cada um dos irmãos, que Deus nos habilite, que Deus nos capacite e também nos guie pelo seu Espírito Santo como suas testemunhas aqui neste mundo. E até o próximo momento de estudo bíblico. Até mais!